bom que você está aqui, você que está em casa, Deus abençoe você também. Lembrando que, graças a Deus, já estamos vivendo dias melhores, e melhor será ainda quando nós pudermos rever você aqui na casa do Pai, amém? Creio que você já está cansado de ficar em casa, né? Cansado de não poder ir para lugar nenhum. Você não vai no shopping, você não vai no supermercado, você não vai a médico, você não está em lugar nenhum. Estou com dó de você. Então agora você já pode começar a vir à igreja, amém? Muito bem, o endereço está aí para nós. Não precisa nem abrir a Bíblia, precisa? Precisa não? Vamos lá? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Vamos agora no 3. 1, 2, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que texto maravilhoso, queridos, aleluia, glória a Deus. E eu quero falar com você sobre esse tema aí. Fala para nós. Oração, o repelente contra o diabo. Todos nós conhecemos, talvez você até já falou isso, ou você tenha ouvido isso com muita frequência, um ditado popular que diz assim: quanto mais eu rezo, estou falando, todo mundo sabe. Mas você já parou para pensar nesse provérbio? Você já parou para pensar que ele é mais uma das mentiras do pai da mentira? Aliás, tem uns provérbios que não dá para a gente... que não dá para a gente aceitar. Você já viu um provérbio que diz assim: de graça tem injeção na testa? Eu não quero injeção na testa, nem que me pagar, como é que eu vou de graça? Mas tem uns negócios meio estranhos, não tem? Então, mas com relação a esse provérbio de quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, querido, o pior é que muitos crentes têm acreditado nessa mentira, nesse slogan mentiroso e doentio. Quanto estão dizendo assim: quanto mais eu oro, mais provação eu passo. Eu já ouvi isso, tenho certeza que você já ouviu. Quanto mais eu oro, mais problema aparece. Quanto mais eu oro, mais dificuldade eu passo. Querido, isso não pode ser uma verdade na vida do cristão. E se isso estiver acontecendo, querido, eu quero dizer, ou então pelo menos você falando, porque você sabe que tem coisa que a gente não deve falar. Tem coisa que você pode até pensar. Porque o diabo não pode ler o seu pensamento, ele não sabe. Só quem é onisciente é o Senhor Jesus, o nosso Deus. O diabo não sabe disso. Então você às vezes pode pensar, mas você não deve falar. Então tem algumas coisas que você fala: mas por que isso está acontecendo? É porque você falou. Se você tivesse só pensado, duvido que aconteceria. Porque ele não pode, ele não lê o seu pensamento. Então, quando você fala determinadas coisas, o que acontece? O inimigo vai ganhando terreno com algumas coisas que você fala. Ele também não tem poder para tocar na minha vida, tocar na sua vida, na vida de nenhum servo do Senhor, porque maior é o que está em nós, amém? Mas, querido, nós muitas vezes damos a ele legalidade através daquilo que a gente faz, ou daquilo que a gente fala, ou pratica. São o que nós chamamos de legalidade, de brechas, e com isso ele vai destruindo essa arma poderosíssima, infalível, que Deus entregou para cada um de nós, que é a oração. Querida, a oração é que gera comunhão com Deus. Quando você está em oração, você está em comunhão com Deus.
A oração, querida, que vai nos levar à intimidade com Deus. O que é uma oração? Oração é um diálogo, oração não pode ser um monólogo, certo? A oração é uma via de mão dupla, você fala e ouve Deus falar. Então, quando você está em comunhão com Deus, é sinal que você tem intimidade com Ele. Quando você está orando, é sinal que você tem intimidade com Deus. A oração também, ela faz com que a nossa fé seja exercitada. Por quê, querido? Porque como é que você vai orar se você não tem fé? Nem adianta orar. Não é verdade? Nem adianta. Porque é impossível Deus ouvir uma oração que não haja fé. O Senhor Jesus disse isso. Tudo pode aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Então a oração, ela promove fé em nós, nos faz exercitar a fé. E consequentemente, né, tantas e tantas outras bênçãos, né, são incontáveis os benefícios da oração. Queridos, se nós soubéssemos isso, aliás, nós sabemos, o problema é que às vezes nós não praticamos, nós não tomamos posse disso verdadeiramente. Porque certa vez, né, já falei isso aqui várias vezes, né, que a rainha da Inglaterra disse: eu não temo nenhum exército do mundo, mas um crente de joelho, esse eu temo. Porque um crente de joelho, querido, ele é imbatível. A oração é algo que nós deveríamos exercitar o dia todo. Eu gosto muito do interior, da roça, do mato. Não sei se você gosta. Às vezes, quando eu tenho uma folga, eu falo, né, e tantos amigos que eu poderia visitar, né, e cidades grandes, inclusive, ex-ovelhos que hoje moram em algum lugar. Pastor, vem passear. Mas, querido, não me atrai esse negócio de grandes metrópoles. Agora, você quer me ver feliz, é lá no meio do mato, no meio do cafezal, da roça, sentindo o cheiro de mato. Eu gosto. Não sei se você gosta, mas eu gosto. Amém? Quem gosta? Só de curiosidade. Todo mundo gosta, aleluia. Também nascido e criado na roça, né? 14 anos saí da roça. Então, realmente, a raiz fica, né? Mas, querido, quando eu vou para a roça, ou quando você vai para a roça, tem uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum. Sabe o que é? Repelente. Não pode esquecer o repelente de jeito nenhum. Por quê? Porque tem uns negocinhos chamados mosquito, borrachudo, muriçoca, e não sei, pernilongo, e mais não sei o que, querido, que isso é terrível. Se você quer ser bastante incomodado, você então esquece o repelente. Por isso que a gente não pode esquecer, porque é a única coisa que vai livrar você dessas coisas que incomodam tanto a vida da gente. Quando ele se aproxima, é um negócio. Já viu quando você começa a dormir? Quando você vai começar, aí ele vem, pronto. Aí você dá uma espantada. Você espanta ele espanta o sono também. E aí você começa de novo, ele volta, porque ele é insistente. Às vezes você consegue dar um tapa no escuro e pegar ele, mas em geral ele vai. Só que ele vai, querido, e volta de novo. Mas se você passar o repelente, quando ele chega perto de você ali, que ele sente o cheiro do repelente, ele vaza, na gíria, né? Ele racha fora. Querido, deixa eu falar uma coisa com você. Nós também temos um inimigo que nos incomoda, que nos tira a paz, que muitas vezes não deixa a gente dormir. Verdade. Às vezes nem deixa a gente dormir, que é o diabo. Às vezes você está querendo pegar no sono, mas ele vem com os negócios da sua cabeça, já viu? Fazendo você lembrar de alguma coisa. E aí você vira para lá, vira para cá, e ele está te incomodando. Mas o crente tem
um repelente infalível contra o inimigo. Sabe qual é? Oração. A oração, querido, é o repelente contra os ataques de Satanás. Quando o crente ora, é como se ele estivesse passando repelente no seu corpo. Porque quando o crente ora, querido, ele está se apoderando do poder que há no sangue de Jesus. E se há algo que Satanás corre e longe, é o sangue de Jesus. Só de sentir o cheiro do sangue de Jesus, ele bate em retirada. E você tem. A Bíblia diz que eu e você somos o bom cheiro de Cristo. Agora, não basta você passar um repelente de vez em quando. É assim que acontece para você espantar os insetos? Não. Você passar um repelente, depois você se acomodar, achar que passar repelente uma vez por mês, uma vez por semana, de vez em quando, isso vai fazer você ficar livre do ataque desses insetos que eu falei? Não. Você precisa passar repelente com frequência, ou seja, para manter o inseto longe. E dessa forma também acontece conosco na nossa vida espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo nos alerta dizendo: orai sem cessar. Jesus diz assim: vigiai e para que não entreis em tentação. Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, está sempre ao redor bramando como um leão, querendo nos tragar. Então a própria orientação da palavra de Deus, querido, é que nós devemos sempre estar passando repelente no nosso corpo, alma e espírito, que é a oração, para que nós possamos então estarmos não livres, mas evitarmos de sermos picados por esse inseto do inferno. Se nós falamos com Deus de vez em quando, nós só vamos ouvir Deus de vez em quando. Mas se nós falarmos com Deus o tempo todo, nós vamos ouvir Deus o tempo todo. Como eu falei, o mosquito ele vem às vezes para atrapalhar o sono, para tirar a nossa paz. E tira mesmo. O bichinho é pequenininho, mas tira a paz da gente. Querido, Satanás também está vindo aí para poder tirar a nossa paz. Para nos trazer dificuldades. Mas nós também temos um repelente poderoso contra ele, que é a oração. Quando ele não deixar você dormir, começar a trazer dificuldade para você, pensamentos, desviar você, de você dormir e descansar em paz, é só você lembrar do Salmo 4, verso 8, em paz me deitei e em paz dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Aleluia. Satanás tem picado muitos crentes. Muitos crentes que, ao invés de orar, estão reclamando. Ou seja, ao invés de afugentar, de espantar o inimigo, eles estão convidando o inimigo para estar atormentando a vida deles. A palavra do Senhor diz do Salmo, não me lembro agora qual, que quando você ama a maldição, ou seja, as coisas erradas, você a atrai. Mas quando você se apega com Deus, você as afugenta. Então reclamar, querido, só vai trazer o inimigo para mais perto de você. Se você começar a reclamar, ele vai dizer assim: é isso mesmo, você está certo. Deus não gosta de você não. Deus podia ter que quebrar esse galho seu aí, ó. Você está certinho. Deixa esse negócio de crente que isso não vale nada não, não vale a pena não. É o que ele vai colocar na cabeça da gente. Ou seja,
estão abrindo brecha para ser picado por esse inseto venenoso do inferno. Alguns acham que Deus não responde a oração. Não vou orar, mas não, nem adianta orar não. Por quê? Porque eu oro, mas não acontece nada. Querido, por que às vezes o cristão fala assim, eu oro, mas não acontece nada? Eu posso te garantir com absoluta certeza, 100% de certeza, que o erro não está em Deus. Não está. Das duas, uma, ou você realmente não está tendo fé no Deus que você serve, naquilo que você está pedindo, ou então você está com a sua vida errada, impedindo Ele de atender você. Porque Isaías diz lá, Isaías 59, dizendo assim que a mão do Senhor nunca está endurecida ou encolhida para que não possa abençoar você. Que os seus ouvidos jamais estarão fechados para que não ouça a sua oração. Mas ele diz assim, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, se alguma coisa não está acontecendo, se a sua oração não está sendo atendida, o problema está com você. Vamos ver onde está o problema. Porque ele mesmo disse assim, clama a mim e responder-te. Ele não disse assim, clama a mim, eu vou pensar o que é que eu vou fazer. É assim? Não, clama a mim e eu vou te responder. E ainda diz assim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você nem pode imaginar. Querido, você já viu que coisa maravilhosa quando a gente pede uma coisa a Deus, Deus dá muito mais do que a gente pediu? Porque a Bíblia diz que Ele é assim mesmo, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Aleluia. Ou diz assim, eu não vou mais orar porque estou cansado de orar. Querido, alguém cansa de orar? É a mesma coisa que está dizendo assim, quanto mais eu oro, mais problema aparece. Sabe, eu quero aconselhar você, para que todos os dias você possa dobrar os seus joelhos em oração, para que você possa imunizar o seu corpo, querido, contra todos os ataques do inferno. Para que você possa estar protegido. Não há maior proteção do que essa, do que estar orando. Orando em todo o tempo, esse é o conselho da palavra de Deus. E o texto que nós lemos diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante que a gente costuma ler sempre esse versículo pela metade, já viu? A gente vai aconselhar alguém, olha, estou passando por uma situação, está difícil. Ele fala, não, irmão, resistir ao diabo, ele fugirá. Mas o versículo completo não é assim, não. O versículo completo é, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Querido, não tem outra maneira melhor de você sujeitar a Deus do que em oração. Está sujeito a Deus, está debaixo da autoridade de Deus, da vontade de Deus, da proteção de Deus, e isso você consegue em oração, que nada mais é do que uma vida de comunhão, de intimidade com Ele. Aí se você sujeitar a Deus, sim, você vai ter força para resistir o diabo. Paulo, quando vai falar conosco a respeito da armadura, que ele fala lá a respeito de toda a armadura, no finalzinho ele fala assim, orando em todo o tempo, para que possais ficar firme e resistir nos dias maus. Aleluia, aleluia. Porque quando nós fazemos isso, nós deixamos exalar o perfume de Cristo, e aí o diabo não gosta. Como eu falei, o sangue de Jesus exala em nós, e o diabo não suporta isso de modo nenhum, querido. E a prova de que este provérbio popular, que nós citamos agora há pouco, é uma grande mentira, fica mais do que evidenciado
através dos testemunhos que nós vemos na palavra de Deus a respeito de homens e mulheres de Deus de oração, que oraram e por isso alcançaram mais bênção, mais poder. Porque o certo não é você dizer, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, mais poder aparece. Aleluia. E a Bíblia diz vários, mas Ezequias, por exemplo. Ezequias era um homem de oração. E todas as batalhas que ele venceu, e não foram poucas, inclusive uma contra a Síria, 185 mil soldados, ele alcançou todas essas vitórias sem sequer atirar uma lança ou uma flecha, mas os alcançou todas pelo poder da oração. Quando o inimigo ameaçava, Ezequias ia para os pés do Senhor e dizia, Senhor, olha, é verdade que o exército da Síria é enorme, que ele já derrotou um monte de exércitos, mas é verdade também que os deuses deles não puderam evitar, porque não eram Deus. Mas Senhor, aqui tem um Deus que é o Senhor, e eu entrego esse problema na sua mão. Querido, você precisa aprender a fazer isso. Ah, é verdade que isso não deu certo para um, é verdade que está matando um monte de gente, é verdade que esse negócio está vindo aí, eu não sei o que, Senhor, eu sei, mas eu sei também, porque eles não tinham um Deus verdadeiro em quem pudesse confiar, mas eu tenho, e eu confio no Senhor e na vitória. Experimenta fazer isso, querido. Recebeu uma ameaça, recebeu uma intimação, apareceu um problema, mexeram com você, querido, entrega para Deus. É por isso que nós cantamos aquela canção que diz, vou levar meus problemas para Deus. Problema é para Deus resolver. Ao invés de nós olharmos para o tamanho do problema, não, nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus. Aleluia. Então, voltando a Ezequias, todas as vezes que isso aconteceu, querido, ele falava com Deus. Até no dia que foi lavrada a sua sentença de morte, Deus chegou para ele e falou, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. E Ezequias era um homem de tanta oração, e Deus não deixava de atender a oração dele, que ele vai para os pés do Senhor e falou, o Senhor lembra que eu andei em retidão diante do Senhor? Eu só fiz o que era reto aos teus olhos. Ele faz uma oração ali que dificilmente um de nós teria como fazer. E aí, a Bíblia diz que o coração quebrantado de Deus não resiste. Na mesma hora, ele diz, vai lá e fala com ele que tudo bem. Não vou matar ele hoje, não. Vou dar mais 15 anos. Querido, já pensou quando você vai no médico, o médico fala, você tem aí no máximo 2, 3 meses de vida, você ganha mais 15? Aleluia. Tem gente aí que o médico falou que 3, 4 meses já vai para 15, 20 anos. Acho que o médico que lavrou a sentença já até morreu e ele está vivo. E assim Deus faz, querido. Porque a oração move o coração de Deus. Lembra de Jó? Esse homem passou por dificuldades imagináveis. Eu não sei como é que alguém consegue suportar o que Jó suportou. Por isso que alguns chegam a dizer que Jó é um personagem fictício, mas não é. E Jó, a Bíblia diz que depois de perder tudo, ele nunca blasfemou do Senhor, mas ele nunca deixou de confiar no Senhor. E no final a Bíblia diz que ele orava pelos aqueles que dizia que ele que estava errado, estava em pecado. Ele disse, vou orar por vocês. Querido, quando alguém começar a dizer que você está errado, que você fazendo isso e aquilo, ao invés de você rebater, ora por ele. Está sendo perseguido lá no seu trabalho, está sendo perseguido na sua vizinhança. Não parte para a luta, para a guerra não, querido. Vai orar. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue,
mas é contra principados e potestades, dominadores do mal. Seu filho está rebelde, está te trazendo problema, não parte para o confronto, não. Joelho no chão. Porque não é ele, é o que está por trás disso tudo, querido. Daniel, querido, esse jovem passou por todas as perseguições, mas você não vê ele revidando contra todos aqueles que levantaram contra ele. Pelo contrário, quando estava todo mundo lavrado uma sentença de morte, ele disse: vou matar todos eles. Daniel disse: não, não mata agora não, eu vou dar a solução. Ou seja, ele ainda livrou todos aqueles mágicos, aqueles magos adivinhadores. E aí, como o diabo não desiste, acabou levando ele para a cova de leões. Mas ele estava com repelente no seu corpo. 3 vezes por dia Daniel passava repelente. E aí, como diz a música do Daniel e Samuel, né? Fez leão jejuar. Já viu leão jejuar, gente? E aqueles leões lá, não era dado comida para eles, não, igual aquele do circo, não. Para eles ficar bonzinhos. Paturra ele de comida até ele quase enjoar para não morder. Aqueles não, aqueles eram o contrário, eles eram deixados com fome mesmo. Às vezes, quando as pessoas eram jogadas na areia, nem no chão caiu, no alto mesmo, eles já... E a Bíblia diz que eles não fizeram nada com Daniel. Porque esse homem 3 vezes por dia era sagrado. Querido, eu acho interessante, eu tenho umas coisas que me incomodam. O muçulmano, da hora dele, da oração dele, ele pode estar fazendo o que fizer até no meio da rua, no meio do trânsito, estiver atravessando o sinal de trânsito, ele para ali, ajoelha e vai botar a cara no pó. E tem crente que às vezes passa o dia todo sem orar, querido, semana. O mundano chega lá no serviço dele, o cara acende uma vela, bota um defumador lá, bota lá um negócio dele. Tem crente que chega no trabalho dele, nem uma oração faz. Tem uns que tem lá até um oratório, um altarzinho, vai lá, bota uma balinha para o santo, faz um negócio lá, uma velinha, um negócio. E o crente nem faz uma oração. E aí, querido, sem o repelente da oração, você vai ficar muito frágil. Se Daniel orasse de vez em quando, certamente ele teria sido consumido. Se Ezequias orasse de vez em quando, já teria sido derrotado e morrido há muito tempo. Se Jó orasse de vez em quando somente, não teria tido a vitória e recebido em dobro tudo aquilo que ele perdeu. E eu poderia, querido, ficar aqui, o tempo não permite, falando até amanhã ou mais ainda, até o resto da semana. Porque o que dizer de Abraão, de Davi, de Moisés, de Paulo, Josué e tantos outros, que até mortos ressuscitaram através da oração. Então, querida, a oração é a arma mais poderosa que nós temos contra o inimigo. Tudo isso fica evidenciado quando nós oramos, querido. Porque quanto mais nós oramos, não é mais problema, não é a sobração que vai aparecer. Quanto mais oramos, mais poder, mais intimidade, mais comunhão, mais vitória, mais conquista nós teremos. Quanto mais eu oro, então, mais poder eu recebo. Sabe, um dos personagens bíblicos também que me fala ao coração é Estevão. Estevão era um homem de oração.
E a Bíblia diz que quando ele estava para ser apedrejado, querido, por causa do testemunho que ele deu do Senhor, a Bíblia diz que ele, Atos 6, versículo 8, diz que ele, pondo-se de joelho, orava ao Senhor. Querido, na hora que você está sendo perseguido, na hora que você está atravessando um problema, na hora que você está enfrentando, seja problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento, problema de coisa, é assim que nós fazemos. Nós nos colocamos de joelhos e clamamos ao céu. Estevão é um personagem admirável. Por isso que a Bíblia diz que ele cheio de poder. De onde vinha esse poder dele, querido? Da oração. Até na hora da morte, ele morreu orando. Ele é tão admirado que morreu conforme morreu Jesus. Jesus morreu dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Estevão morreu orando, dizendo: Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. Querido, o crente que é um crente de oração é assim mesmo. Até na hora da morte, ele se assemelha com o Senhor Jesus. Então, querido, que nós possamos fazer realmente da oração um repelente contra as investidas de Satanás para nos picar. Assim, toda vez que você vê um mosquito levar, você fala: opa, nós também temos repelente, e forte. Amém, querido? Que o Senhor nos abençoe. Você foi abençoado com essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Deus querido, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela alegria de estarmos aqui nesta noite, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Deus, mas que nós não fiquemos apenas no ouvir a Tua palavra, mas que nós possamos praticá-la, meu Deus e meu Pai, no nosso dia a dia. Porque, ó Deus, isso traz alegria, prazer, ó Deus, ao Teu coração. E traz também, ó Deus, satisfação e alegria, ó Deus, o nosso viver, ó Pai. Senhor, obrigado, meu Deus, por cada coração que esteve aqui. Obrigado por aqueles que também estiveram ao alcance da nossa voz. Que todos sejamos, ó Pai, abençoados, ó Deus, pelo Senhor, ó Deus, meu Pai, a cada dia, Pai. O Senhor leva-nos de paz, em paz aos nossos lares. Dá-nos uma noite abençoada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma boa noite para todos. Deus abençoe.